Nós viemos esta noite aqui com o nosso coração humilde diante do Senhor, porque trazer a palavra dele sempre é um grande desafio, porque eu não estou aqui para trazer a minha palavra, mas eu estou aqui como servo do Senhor que ele chamou para trazer uma palavra especial à sua igreja em Chapecó, que completa 15 anos de organização, mas que tem mais história do que isso, como o pastor Pedro bem lembrou, daqueles que trabalharam antes, que dedicaram a sua vida, e também de todos aqueles que durante esses 15 anos estiveram ajudando e investindo o seu tempo, seus dons e talentos para que pudéssemos comemorar 15 anos nesta noite. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8 e depois do 12 ao 16. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos iniciar a partir do versículo 1. E os irmãos e irmãs podem permanecer com a Bíblia aberta até o final, porque nós vamos retomar alguns versículos e é importante a gente conferir na palavra aquilo que nós estamos ouvindo. Filipenses, capítulo 2, versículo 1, palavra do nosso Deus, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Eu não sei que tradução vai estar aparecendo para vocês ali, né? A minha é revista e atualizada. Se for diferente da que aparece ali no computador, vocês vão fazendo área, né? Tá, então acho que é a mesma, então. Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui a nossa leitura. Volta e meia a gente para fazer uma avaliação na nossa vida, não é verdade? Parece que quando a gente faz aniversário também a gente pensa um pouco, né? 15 anos. Então, o que a igreja alcançou,
quais foram as lutas que ela enfrentou, quais são os alvos que ela tem para os próximos anos. E a gente começa também a pensar na nossa vida com Jesus. Será que nós podemos dizer que cada dia da nossa vida nos faz parecer mais com Cristo? O apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses, escreve também Coríntios, e ele vai dizer num dos versículos ali: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Ele vivia a sua vida para ser parecido com Jesus, e isso nos faz pensar que nós podemos fazer uma avaliação para saber se nós estamos indo bem. Nós estamos mais parecidos com Cristo hoje do que éramos há uma semana atrás? Há um mês atrás? Há 5 anos? E dependendo da resposta que nós vamos dar, nós vamos perceber se nós precisamos investir muito mais ou investir mais no nosso relacionamento com Ele. Porque investir sempre nós teremos que fazer no nosso relacionamento com Jesus. Mais ou muito mais. Porque senão nós vamos nos distanciando daquilo que Ele espera de nós. Para ser parecidos com Cristo, nós descobrimos através desse texto que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Como é possível isso? Ter o mesmo sentimento. Somos pessoas diferentes, com temperamentos e personalidades diferentes, com alvos pessoais diferentes, com gostos que diferem, com histórias diferentes. Claro que nós vamos ter semelhanças, mas eu tenho a minha história, você tem a tua história. Mas como é possível, então, ter o mesmo sentimento em toda essa diversidade? E nós sabemos que ela existe e que ela influencia e muito a nossa vida e a vida da igreja também. Como é possível ter o mesmo sentimento? É possível ter o mesmo sentimento quando nós nos amamos. Notaram que o versículo 2, ele diz: completai a minha alegria, o pedido do apóstolo Paulo, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Jesus disse em João 13:35 que os seus discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros. 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Para ter o mesmo sentimento, nós precisamos escolher amar o nosso irmão, amar a nossa irmã, apesar das diferenças que nós temos. Amém, irmãos? Não há um atalho, precisamos amar. Para ter o mesmo sentimento, ou é possível ter o mesmo sentimento, quando nós somos unidos. E esta união, ela não é uma união superficial. Tem uma tradução de Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, que vai dizer no versículo 2, unidos de alma e mente. Uma unidade assim precisa ser construída, meus irmãos. Nós precisamos querer que isso aconteça. Nós precisamos investir. Nós precisamos fazer a nossa parte.
Mas é possível sim ter o mesmo sentimento quando nós procuramos esta união. E mais uma vez, para nós não perdermos de vista, não uma união superficial, mas uma união profunda. Ter um amigo mais chegado que um irmão. Por isso Jesus nos chama de amigos. Vocês percebem que o que Jesus quer ter conosco é mais, não é menos? E nós precisamos também querer ter isso em relação ao nosso irmão e irmã. É possível ter o mesmo sentimento quando somos humildes. Notaram o versículo 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Jesus diz em Mateus 5,3 que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós queremos, como igreja de Jesus, se eu quero, como discípulo de Jesus, experimentar ter o mesmo sentimento, eu preciso ser humilde. Depois nós vamos voltar a este assunto, olhando para o exemplo de Jesus, mas por enquanto guardemos isso. Se nós queremos de fato ter o mesmo sentimento, nós precisamos ser humildes. É possível ter o mesmo sentimento quando não somos egoístas. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Jesus nos ensina em Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas, o resumo de tudo é este: se eu quero ser respeitado, eu respeito. Se eu quero ser amado, eu amo. Se eu quero ser ouvido, o que eu faço? Eu ouço. Se nós não formos egoístas, nós vamos ter o mesmo sentimento. É possível, sim. É possível ter o mesmo sentimento quando amamos, quando somos unidos, quando somos humildes e não somos egoístas. E nós entendemos o que é ser mais parecido com Jesus. Mas além de ter o mesmo sentimento, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Notaram o texto que nós lemos, do versículo 5 ao versículo 8, fala deste sentimento de Jesus. E qual foi o sentimento de Jesus? Ele desapegou-se. Eu escolhi uma outra tradução para o versículo 6, que diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus não considerou a sua posição com Deus algo que ele não poderia abrir mão, que ele não podia desapegar-se. O que nos deixa mais maravilhados é que Jesus tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha a glória dos céus, ao lado do Pai, junto com o Espírito Santo, e ele desapegou-se desta posição que ele usufruía. Do que nós precisamos nos desapegar? Do que você e eu precisamos nos desapegar?
para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu queria ter feito uma lista, mas eu quero pedir o auxílio do Espírito Santo, neste momento, para mostrar para cada um de nós do que nós precisamos nos desapegar, para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que te leva para longe de ser mais parecido com Cristo? O que te impede de ser cada vez mais parecido com Jesus? O desafio é: desapegue-se. Desapegue-se. E desapegue-se. Jesus é especial, né, meus irmãos? Nós vamos viver uma vida inteira e não vamos conseguir perceber tantas coisas como ele percebeu. Jesus esvaziou-se. O início do versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou. E sabe por que ele fez isso? Para cumprir a missão dele nesse mundo, de buscar e salvar o perdido, como diz em Lucas 19, versículo 10. E para cumprir a sua missão, ele se esvazia. Você e eu precisamos nos esvaziar. Mas quando isso acontece? Em pelo menos duas formas, e não são as únicas. Quando há renúncia do eu. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É dizer assim: Jesus, por favor. Isso é negar-se a si mesmo. Eu não vou sair daqui, vou continuar aqui, mas Ele vai estar no centro. Ele vai dirigir. Então eu me esvazio quando eu renuncio o meu eu. Quando Cristo cresce e nós diminuímos. João Batista tinha um estilo de vida. E o estilo de vida de João Batista era o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Eu tenho a impressão que João, cada dia, quando ele acordava, ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Cada vez que ele se sentia tentado a tomar de volta o lugar e se encher de si mesmo, ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Parece que a gente vai ter que fazer isso também. Toda vez que o nosso eu, toda vez que quando nós percebermos que estamos nos enchendo de si mesmos, nós precisamos dizer: Jesus, me ajuda, que o Senhor cresça, que eu diminua. É esse sentimento que nós precisamos ter, o sentimento de Cristo Jesus. Jesus assumiu a forma de servo, diz a continuação do versículo 7, assumindo a forma de servo. Esse mesmo Jesus diz em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, tal como Ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você e eu, somos chamados a servir. Quanto mais nós servimos, mais nós temos o sentimento de Jesus e mais parecidos com Ele nós somos. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu desconfio que sim. Na família de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe uma classe de discípulos que são apenas os que mandam. Ah, pastor, mas tem igreja que tem. É, mas a igreja de Jesus não deveria ter.
porque todos nós, além de termos em comum a salvação em Jesus Cristo, somos chamados a ter em comum o serviço. Quando eu cheguei, eu vi algumas irmãs organizando ali, aqui, vi o pastor junto com o grupo ensaiando, passando algumas músicas, repassando algumas músicas. Daqui a um pouco vi alguém trouxe o computador, começou a ligar uns aparelhos aqui na frente. Você e eu somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a isso. Amém, irmãos? Jesus humilhou-se. A segunda parte do versículo 7 e o início do versículo 8 dizem: tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A história completa sobre Jesus é essa. Jesus não foi humilhado. Ele escolheu humilhar-se. As pessoas sozinhas não conseguiriam fazer o que fizeram. Jesus foi para a cruz e passou pela vergonha da cruz, porque ele escolheu humilhar-se. Este é um princípio espiritual valiosíssimo. Esse Jesus que escolheu humilhar-se, diz em Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas o outro lado é verdadeiro, quem a si mesmo se humilhar, quem a si mesmo escolher humilhar-se, será exaltado. Jesus obedeceu. A continuação do versículo 8 diz: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Notem até quando ele obedeceu. Os irmãos notaram? Até a morte e morte de cruz. Qual tem sido o limite da nossa obediência ao Senhor? Eu não quero te deixar preocupado, mas preciso. Sabe qual que é o limite da nossa obediência? Até o fim. Os mais novos, cadê os mais novos? Mais novos? Quem é mais novo, mais tempo. Os irmãos que já têm mais experiência, né? Não sei se é vantagem, né? Porque Paulo dizia que ele queria ir, mas queria ficar, né? Mas quem já tem mais experiência de vida, mais tempo, então quer dizer que os anos de obediência não são tantos como os jovens. Mas todos nós precisamos ser obedientes até o fim. Amém? Até o último suspiro. Até o último fôlego. Até a última batida do nosso coração. Ou se Jesus voltar antes, né? Se Jesus volta antes, meus irmãos, risca tudo, tá? Porque daí ele leva todo mundo no mesmo momento. Mas nós precisamos ser obedientes. Olhando para o exemplo de Jesus, alguém disse: que graça maravilhosa, do céu à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, da vida à morte e morte de cruz. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Este é o sentimento que você e eu precisamos ter. Desapegar-se, esvaziar-se, servir, humilhar-se e obedecer até quando? Até o fim.
para ser parecido com Cristo, além de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Versículo 12 e 16 vão falar sobre isso. E é interessante entender qual que é a ideia do desenvolver. Desenvolver é trabalhar até a consumação. Como quem trabalha num trabalho de matemática, e então ele chega ao resultado final. Isso é desenvolver. No tempo de Paulo também se referia àqueles que trabalhavam numa mina. Quando alguém trabalhava numa mina e extraía o máximo que essa pessoa conseguia, ela desenvolvia o seu trabalho. Ou como agricultor, que quando ele fazia sua colheita na terra, ele colhia o máximo possível. Este, então, havia desenvolvido o seu trabalho. É como se Paulo dissesse para nós o seguinte: não fiquem pela metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. Continuem até que a obra de salvação chegue a realizar-se em vós de uma forma definitiva. Nenhum cristão, diz Barclay, pode contentar-se com menos que o benefício total do Evangelho. Se nós nos contentamos com menos, nós estamos perdendo tempo. Porque todo o Evangelho está à nossa disposição, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação para viver esse Evangelho. Desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Final do versículo 12 diz isso: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Parece que a ideia por trás desta frase, desenvolver com temor e tremor, se refere a uma atitude humilde. Não tem uma tradução exata destas duas palavras ali nesse texto bíblico. Acredita-se que por trás destas duas palavras, a ideia é: tenha um espírito humilde. Quando eu tenho um espírito humilde, eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor. Notaram que tem tudo a ver com a mensagem que nós estamos ouvindo nessa noite? E está por trás de duas palavras novamente. Deus falando contigo e comigo, querendo fazer uma obra especial e que nós possamos aproveitá-la nesta noite. Desenvolvemos a nossa salvação deixando Deus trabalhar na nossa vida. Versículo 13, na linguagem de hoje, diz: pois Deus está agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Deus está agindo. Meus irmãos e irmãs, jovens, juniores, Deus deseja primeiro efetuar ou operar em nós, para depois efetuar ou operar através de nós. Ele chama você e eu para o seu consultório clínico. Nos leva para a sala de cirurgia que ele tem ali. E então ele quer trabalhar na nossa vida, de tal forma que depois que nós acordamos da anestesia geral que ele deu, que quando nós acordamos, nós saímos daquele lugar, daquela situação, e Ele pode usar a nossa vida para abençoar outras vidas. É isso que Deus quer fazer. Deus, Ele se importa muito mais com o obreiro do que a obra. Se a vida do obreiro estiver dentro dos propósitos dele, a obra também estará. Isso significa pensar que Deus
Ele se preocupa muito mais contigo do que com tua família. Porque Ele sabe que se você estiver dentro da vontade dEle, a tua família também estará. Amém, irmãos? Desenvolvemos deixando Deus trabalhar. Deixa Deus moldar a tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. Do jeito que Ele quer fazer, no ritmo que Ele quer fazer. E o que Ele quiser fazer, deixa. E você estará desenvolvendo a tua salvação. Desenvolvemos a nossa salvação quando não murmuramos ou promovemos contendas. Versículo 14 diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. A murmuração é como uma espécie de semente do descontentamento. E a contenda é fruto do descontentamento. E isso só atrapalha a nossa vida com Deus. Está quente ou está frio? A cadeira é dura ou macia? O som está alto ou o som está bom? Se nós não cuidarmos, estas coisas que são tão seculares, que não são o principal, acabam por atrapalhar o desenvolvimento da nossa salvação. Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós promovemos contendas? E isso não ajuda em nada. Desenvolvemos a nossa salvação quando brilhamos a luz de Jesus na nossa vida. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Jesus diz que você e eu somos sal da terra e luz do mundo. Jesus também diz que se nós brilharmos essa luz que Ele tanto deseja que nós brilhemos, Deus é glorificado e Deus é conhecido pelas pessoas também. Parece que tem dias que a gente está bem apagado, né? Já perceberam? Ouçam esse versículo, talvez esse versículo vai te ajudar a alimentar a tua fé. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você quer entender esse versículo, acorda amanhã, 5:30, não sei que horário que amanhece. Talvez vai estar o tempo fechado, tá? Mas escolhe um dia que o tempo está aberto. Levanta cedo quando amanhece o dia. Salomão, penso que olhava para o nascer do dia e ele dizia, o caminho dos justos é como esse dia. Ele começa fraquinho, a luzinha, e vai clareando, e vai clareando, e vai clareando, até ser dia perfeito. Se nós brilharmos, nós vamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolvemos a nossa salvação quando compartilhamos a nossa fé. Infelizmente, na tradução que nós lemos no início, não dá para perceber isso. Mas existe uma ligação entre o versículo 15 e 16. Quando no 15 diz que nós devemos brilhar num mundo que está totalmente perdido, o início do versículo 16, na linguagem de hoje, vai dizer assim, entregando a elas, a estas pessoas que estão longe de Deus, a mensagem da vida. Então eu brilho para poder entregar a mensagem de vida para as pessoas que estão mortas espiritualmente. Se nós queremos desenvolver a nossa salvação, mas num ritmo assim que anima, que daí você diz, mas agora está valendo a pena, até vão dizer para o pastor Pedro, agora sim, compartilhe a tua fé. Fale de Jesus para o teu amigo. E você vai ver a revolução que vai acontecer na tua vida. Você vai ver as coisas acontecendo. Vai fluir. Você vai ser motivo de bênção, de vida e salvação para as outras pessoas.
Você vai desenvolver sim a tua salvação, mas a tua experiência pessoal de crescimento vai ser enorme se você partilhar ou compartilhar a tua fé. Vamos ser parecidos com Cristo, meus irmãos? Amém? Quando olham para mim, aqueles que conheciam meu pai, dizem, Zé é parecido com o seu Boiter, né? As entradas, né, que já não são mais entradas, são quase saída. O jeito de falar, o tamanho, o jeito de ser. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, mas é parecido com Jesus. O que ele faz só pode ser parecido com Jesus. Eu não sei se há uma música para o final, eu não pedi antes, desculpa, pastor Pedro, eu deveria ter perguntado lá. Então depois nós vamos louvar ainda ao Senhor, mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. E qual vai ser esta oração? A oração em que nós vamos pedir, eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser mais parecido com Ele. E se a nossa oração for sincera, e se nós estivermos dispostos a pagar o preço de ser mais parecidos com Jesus, Deus vai fazer a obra. E daqui a um tempo a tua esposa vai dizer, mas meu marido, o que acontece contigo? E daí você vai olhar para ela e vai dizer, estou cada dia mais parecido com Jesus. O filho vai falar, mas pai, o que aconteceu contigo? Tu vai olhar para o filho e dizer, cada dia estou mais parecido com Jesus. E assim por diante. As coisas vão acontecer. E sabe quem vai ser glorificado? Jesus, porque nós vamos ser mais parecidos com Ele. Nesta oração que nós vamos fazer, eu quero desafiar os irmãos e irmãs a tomarem uma decisão ao lado de Cristo. Eu quero dar uma resposta para esta mensagem. E durante a oração você vai levantar, no lugar onde você está, vai levantar e esse teu gesto vai ser visto por Deus e por Jesus como o sinal que você está dando para Ele. Jesus, eu vou sair daqui. Vou entregar para Ti a minha vida e o Senhor vai dirigir ela para onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Vamos orar? Senhor, nós estamos nesta noite de festa de aniversário, ouvindo, Senhor, a palavra que também revela a festa que acontece no céu, quando uma decisão acontece aqui na terra. Senhor, nós juntos nesta noite, depois de ouvirmos a Tua preciosa palavra e compreendermos que precisamos ser mais parecidos com Jesus e entendemos como isso é possível, nós queremos dizer, Senhor, de uma forma bem simples, mas muito sincera, eu quero ser mais parecido com Jesus. Senhor, tira de nós aquilo que nos faz ficar diferentes do Senhor. Acrescenta aquilo que nos faz ficar muito parecidos contigo. Mas, Senhor, molda na nossa vida aquelas áreas que talvez tenha sido difícil para nós nos desapegarmos, nos esvaziarmos. Senhor, talvez nós estamos sendo egoístas em algumas coisas e nós não queremos ser. Senhor, nós queremos pedir força para nesta noite entender e para viver na nossa vida a necessidade de humilhar-se. Quanta coisa ainda não aconteceu, porque talvez nós não nos humilhamos. Senhor, nós queremos ser parecidos com o Senhor que fez tudo isso e muito mais. Nos ensina, Senhor, a falar como o Senhor falaria.
Nos ensina a ser um pai como o Senhor deseja que nós sejamos. Nos mostra, Senhor, como ser um filho, uma filha, que traz alegria para Jesus. Um esposo, uma esposa, um colega de trabalho, um vizinho. Que nós consigamos brilhar a luz de Cristo e que as pessoas consigam ver não só nós, mas que alguma coisa a mais nós temos. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo e eu quero pedir um milagre, Senhor, por mim e por cada um que está aqui. Nós pedimos, Senhor, comece esse milagre nesta noite. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor a partir de agora, Senhor. Faz esse milagre em nós porque nós precisamos, ó Pai. E que esta igreja, Senhor, a Igreja Batista Pioneira em Chapecó, igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus lá na cruz, que hoje completa 15 anos de aniversário e que o Senhor tem história para escrever daqui em diante. Que esta igreja, Senhor, seja cada vez mais parecida contigo. Que o pastor seja mais parecido, a diretoria, o conjunto, os diáconos, os professores, os pequenos grupos. Que essa experiência, Senhor, seja uma experiência que se espalhe. Se espalhe, Senhor, por Maravilha, por Santa Catarina, pelo nosso Brasil. Senhor, pelas igrejas que pertencem a Ti. Nós queremos, Senhor, ser mais parecidos contigo. É a nossa oração, Senhor, que fazemos, depositando a nossa confiança no Senhor e a nossa esperança em Ti. E com o coração agradecido, porque sabemos que o Senhor ouve a oração de um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, Senhor, uma oração assim. Senhor, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Podeis